Eu vou ler Romanos 8. Romanos 8, versículo 15, que diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 8, 15 o seguinte: vocês não receberam um espírito que os torna escravos, para que vocês tenham medo, mas vocês receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. É o próprio Espírito de Deus que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Nessa passagem aqui o apóstolo Paulo faz uma afirmação bem controversa, bem diferente do que a maioria dos religiosos do seu tempo faria a respeito de Deus. Ele diz que Deus comunica conosco, comunica com o nosso espírito, que nós somos seus filhos. E que o Espírito de Deus coloca dentro de nosso coração a capacidade de nós chamarmos Deus de papai. E isso é uma coisa muito diferente em toda a construção religiosa de Israel até então, do povo que ouvia o Paulo aqui, e de qualquer consideração religiosa até aquele momento. Não se chamava Deus de pai. Deus sempre foi aquele ser muito distante, muito poderoso, que não se aproximava das suas criaturas e que sempre precisava de outros mediadores mais humanos, nem tanto divinos. Então Deus estava sempre distante. Ou ele era uma compreensão filosófica muito distante, ou ele era uma prática religiosa absolutamente distante. O que se tinha de Deus era medo. E aí o Paulo fala, não, mas agora eu quero dizer para vocês que o Espírito de Deus vai criar em vocês uma relação com Ele que é mediada por este reconhecimento de que Ele é Pai. E a expressão que ele usa aqui é Abba, Pai, que era uma expressão do aramaico que nas casas as crianças mais novas falavam para chamar o seu pai. Era o papaizinho, meu papai. Era uma expressão carinhosa. E o Paulo fala que o Espírito de Deus comunica-se com o nosso espírito e nos coloca no coração esta afirmação, essa capacidade de olhar para Deus desse jeito. É interessante que Deus mesmo quis se revelar como Pai. Você vê Jesus Cristo chamando Deus de Pai. Você vê Jesus falando isso com uma naturalidade que também ninguém tinha até então. O Paulo somente pega embala e pega a carona na própria capacidade que Jesus tem de chamar de Deus de Pai com tanta naturalidade. Hoje é o Dia dos Pais, por isso que eu vou falar sobre isso. Eu estava pesquisando, pensando, relendo algumas coisas e vendo algumas afirmações que se fazem a respeito da função da paternidade. Primeira coisa muito importante a gente entender que o pai não é só o pai biológico e muitas vezes nem é o pai biológico de fato, e que outras figuras na nossa relação familiar, na nossa relação social vão assumindo para nós uma função que o pai deveria exercer. Para os especialistas, muito mais importante, ou tão importante quanto, ou até mais importante mesmo do que o pai biológico e existente, é a função da paternidade sendo exercida na vida de uma criança e de um adolescente. O pai, ele só simboliza uma função de paternidade muito mais importante. E essa função de paternidade ela pode ser exercida por qualquer outra pessoa, pela mãe inclusive, por um outro homem que tenha uma relação social próxima na família, pelos modelos, pelos heróis, pelo irmão mais velho, seja por quem for. A função da paternidade é que precisa ser exercida para que uma criança se desenvolva e cresça e tenha saúde emocional, equilíbrio para seguir a sua vida. É uma função. Isso já deveria nos chamar a atenção para nós que somos pais biológicos, de que não basta colocar no mundo uma criança, mas a gente tem que desejar exercer essa função de paternidade para que os nossos filhos tenham uma boa saúde. Isso vale muito para a gente se lembrar de que as pessoas que têm ausência do pai na sua vida não precisam viver e nem vivem à mercê dessa função de paternidade, porque ela pode ser desenvolvida de muitas outras maneiras. Essa função da paternidade, também os especialistas vão concordar, na sua maioria, de modo mais resumido, que ela tem duas tarefas. Essa função cumpre duas tarefas na vida de uma pessoa. Primeiro, ela provê o sentido de segurança.
A função da paternidade tem essa tarefa, ela exerce esse sentido de segurança. A gente se sente seguro e protegido, provido nas suas mais variadas formas e demandas espirituais, existenciais, emocionais e físicas. As pessoas que na nossa vida, na nossa caminhada, e se o nosso Pai conseguiu exercer sobre nós esta capacidade de nos dar segurança, nós conseguimos nos sustentar e criar um fundamento para a nossa alma em solo fértil. A segurança é indispensável para que uma pessoa desenvolva sua boa autoestima, que tenha um bom olhar sobre si mesmo, que se sinta e se localize no mundo de uma maneira razoavelmente adequada. Precisa se sentir seguro, precisa saber que alguém está pagando a conta de muitas coisas. Uma criança, por exemplo, que tem nos pais, no pai, na figura da paternidade, na função da paternidade exercida, uma criança que tem a segurança de que precisa, vai ser mais curiosa, vai se desenvolver melhor, vai conseguir vencer obstáculos. Ela sabe que ela pode dar um passo à frente porque atrás dela tem alguém que vai pagar a conta. Tem alguém que está assumindo riscos para que ela possa dar passos mais ousados na sua caminhada. Segunda função básica, elementar, de tantas outras, obviamente que eu não estou aqui fazendo um tratado da função da paternidade na psicologia humana, estou aqui dando inputs para você refletir. A segunda tarefa dessa função de paternidade é a de colocar regras muito bem definidas para que o indivíduo tenha a capacidade de se desenvolver e chegar à autonomia de si mesmo. As regras ajudam a isso. Elas colocam limites e dizem isso pode, isso não pode. Até aqui você vai, ali você não deve ir. Enquanto o estímulo da segurança faz a criança se sentir livre para avançar, a imposição das regras mostra para ela que ela não é uma pessoa à margem de todo o restante da sociedade e de todos os limites que existem no mundo. É a figura da castração, é quando a figura da paternidade exerce uma figura de limites. Não. Os especialistas chegam a dizer que nestas figuras de maternidade e paternidade, por exemplo, pesa mais sobre a figura da paternidade essa castração, este limite. Não vai, não pode, não deve. E isso faz com que o indivíduo se cresça responsável, se desenvolva na vida com um senso de que ele precisa respeitar regras, limites sociais, de convivência e se desenvolver assim. A gente sabe disso, já ouviu falar muitas vezes que uma boa expressão de amor é você impor limites. Pessoas, crianças, indivíduos que não têm limites estabelecidos e definidos, eles ficam à mercê de suas próprias inconsequências e responsabilidades. E quando os limites não são claramente definidos, na maioria das vezes, a única maneira de barrar uma criança, um indivíduo, é uma agressividade. Ou a vida é muito agressiva para poder segurar uma pessoa que não teve limites na vida, ou a própria paternidade é desenvolvida desse jeito. Não conseguiu colocar limites antes, tem que ser agressivo em algum momento. Então essas questões do coração que cada um de nós foi vivendo e desenvolvendo, e que nós temos nossos filhos hoje para tomar conta, elas podem e devem ser desenvolvidas por essa função da paternidade. É dar segurança e impor limites. Agora, o que eu acho interessante é que o Paulo vem falar para nós que Deus quer ser conhecido como Pai. E isso é uma complicação. Deus se complicou demais quando ele fez isso. Deus se complicou demais quando ele nos inseriu num ambiente familiar. Aliás, o texto de Romanos é assim o tempo inteiro. Chama Jesus de irmão, o irmão mais velho. Deus é o Pai. Ele devia ter feito qualquer outra coisa. Ele se colocou em maus lençóis a chegar para nós e criar no nosso mundo ocidental de pensamento, a partir da cultura e da tradição judaico-cristã, esses dilemas tão grandes da família. Por que é que Deus foi dizer que Ele é meu Pai? Porque, com algumas exceções, não sei se raras ou não, mas convenhamos, não é na maioria dos casos familiares que o pai biológico, exerceu a sua função
com um mínimo razoável de paternidade, ao ponto dos filhos saírem ilesos pela infância e adolescência, olhando para trás e dizendo: o meu pai fez tudo direito. Não é na maioria dos casos que isso acontece. Nós sempre carregamos demandas. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não consigo olhar para Deus porque Ele fala que é pai. Eu sei o pai que eu tive na história. Algumas pessoas viveram experiências com o pai tão difíceis. Como é que vai funcionar esse dilema com Deus? Deus se colocou em maus lençóis. Por que é que Ele veio com essa história de que eu tenho que chamá-lo de pai? Para alguns o chefe é melhor do que o pai. Há pessoas que tiveram pais agressivos, pais opressores, pais manipuladores, pais violentos, pais abusadores. E aí então a gente vai para a igreja, para a tradição judaico-cristã e aprende a oração do Pai Nosso. Alguma coisa fica fora de esquadro na minha mente. Eu sei o pai que eu tive. Como é que agora eu vou orar chamando Deus de Pai? Há pessoas que não viveram com os pais, não conheceram o pai, viveram uma ausência de paternidade absoluta, profunda, carregam em si, no coração, o sentimento de orfandade. Essas pessoas vão orar e vão chamar Deus de que pai? Eu não tive, eu não vi, não cresceu comigo, eu não cresci com ele. Cadê? Que pai? E para mim, o que o apóstolo Paulo está ensinando nessa oração, que eu queria deixar para vocês, o que ele está ensinando nesse texto de Romanos, eu queria deixar para cada um de nós hoje, é que é o Espírito de Deus que coloca no nosso coração uma capacidade de desenvolvermos a ternura como filhos, para olharmos Deus como Pai, mesmo quando nós não tivermos na terra um modelo de Pai que nos faz olhar para Deus com um mínimo de conhecimento de causa. Quando eu tenho que olhar para Deus sem recursos dentro de mim mesmo a respeito do que é ter tido um pai e um bom pai, é o Espírito que coloca no meu coração uma capacidade de desenvolver ternura na alma, porque a ausência da paternidade, seja ela de que maneira aconteceu, ela causou em mim embrutecimentos, enrijecimentos, causou em mim sentimentos de orfandade muito crônicos. E é o Espírito de Deus que coloca no meu coração esta capacidade de desenvolver uma ternura com Deus e chamá-lo de meu papai. E nessa relação afetuosa e amorosa eu vou sendo suprido das ausências e carências que eu carrego na minha vida, por qualquer que tenha sido a falha nesta função de paternidade desenvolvida na minha infância ou na minha adolescência. Eu preciso disso. Porque os adultos que não entendem isso e que não buscam o Senhor para uma relação pessoal com Ele, chamando-o de Pai, desejando que Ele seja o seu Pai, correm um risco tremendo de repassarem para os filhos e para os filhos dos filhos toda a ausência que carrega dentro do coração. Há uma chance imensa disso acontecer. Nós precisamos viver uma experiência devocional com Deus que nos faça olhar para Ele como nosso Pai. Aliás, pode ser o Pai que nós nunca tivemos ou nunca sentimos, e nós não vamos conseguir fugir disso sem correr o risco de vivermos a vida embrutecidos, enrijecidos. Essa função da paternidade, quando não é bem desenvolvida, nos leva para um caminho de adolescência, juventude e idade adulta, em busca desse significado que nós perdemos em outras coisas. As pessoas começam a buscar profissionalmente alguma coisa que lhes alimente a alma e lhes abasteça, para que eles se sintam seguros
e até limitados para que não sejam absurdamente rebeldes, mas não é a sua profissão que vai fazer isso com você. Não tem jeito, você não vai se sentir mais filho depois de se tornar o melhor profissional que você acha que o seu pai, super exigente e perfeccionista, pediu de você. Não vai. Aquela função da paternidade desregulada que causou em você um estresse tão grande, fez você se sentir sempre o pior de todos, sempre o pior de todos, sempre como aquele que nunca vai dar conta de ser o que o pai exige. Nunca vou conseguir, nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. E aí você se enfia numa busca profissional por dinheiro, reconhecimento, notoriedade, aplauso, achando que então você vai conseguir ser suprido de uma função de paternidade que foi desregulada, deixada para trás. Não vai. É o Espírito de Deus, numa vida devocional de oração e entrega, que é capaz de suprir aquilo que eu preciso. Ninguém mais pode. É a sensação de desamor, de abandono, de rejeição, que na infância nos tornou tão carentes, tão carentes, tão carentes, tão inseguros na vida, que faz com que na adolescência, na juventude e na idade adulta, a gente se arremesse em relacionamentos humanos baseados nessa grande carência que a gente carrega. Então, vivemos romances, vivemos relacionamentos de casamento, de namoro, de sexualidade, todos eles carregados de uma carência crônica, porque nós achamos que vamos conseguir suprir a nossa necessidade de segurança, de afeto, que foi perdida em algum momento da nossa história. Mas não vai. É o Espírito de Deus que coloca no nosso espírito que nós somos filhos dele, e que uma vez reconhecidos, afirmando, aceitando que somos filhos de Deus e que Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai capaz de me suprir as necessidades emocionais e espirituais, é que então eu posso voltar-me e me relacionar adequadamente com todas as outras coisas da minha vida. Agora, como nada na vida é estanque, nada na vida é encaixado, nada na vida respeita essas lógicas das ciências e dos jogos, ou seja, nenhum de nós jamais conseguirá ser tão suprido da sua necessidade com o Pai na vida. Nenhum de nós, por melhor que tenha tido o Pai, será tão suprido na função da paternidade. E como nenhum de nós jamais conseguirá encontrar em Deus esse relacionamento tão perfeito e tão sublime, é certo que nós vamos construir nossos relacionamentos com as pessoas, nós vamos dar passos na nossa vida em relação às pessoas e às outras coisas todas, sempre carregando essas demandas. Sempre. É por isso que o Paulo vai falar que o Espírito de Deus precisa constantemente comunicar ao nosso coração que nós somos filhos. Nós pertencemos sim a alguém, nós somos dele e precisamos buscá-lo sempre, quando todos os nossos déficits estiverem gritando. Sabe que Pai Deus é? E a gente se esquece disso e muitas vezes se relaciona com Deus baseado em outros paradigmas que não o da paternidade, e por isso é tão ausente dessas coisas. Sabe que Pai Deus é? Deus é um Pai que nos oferece a completa segurança para a existência. Completa segurança para a existência. Deus é o Pai que te criou, te redimiu, e que na sua história inteira, não importa qual seja a sua história, nem o resultado dela neste mundo, é o Pai que te recolhe para Ele eternamente. É o Pai de quem filho nenhum se perde, ainda que nesta vida se perca nos seus próprios caminhos. É o Pai de quem ninguém se perde. É o Pai que espera na varanda o filho voltar. É o Pai tão seguro e tão protetor
que na parábola que Jesus contou do filho pródigo, é o pai que fica na varanda esperando o filho voltar, para que quando o filho voltar, o filho tenha casa. Não existe ambiente mais seguro do que o Pai, do que o Senhor, do que Deus. Não me importa quais passos você dê na direção de todos os seus impulsos, não me importa o quão longe você chegue na sua vida, não me importa quais sejam os pecados que você cometa, não me importa qual seja o descaminho que você apresente. Se você em algum momento da sua vida parar, olhar para trás, olhar para o lado, virar a direção dos seus pés e falar: vou voltar para a casa do meu pai, o seu pai está lá. Não existe no universo ninguém que seja capaz de pagar tanto a conta quanto ele. Ele pagou todas as contas da existência, da criação, da redenção, da eternidade. Ele pagou tudo. Ele fez por ele, para ele, nele. Ele não é meu, sou eu que sou dele. Não há nada mais importante para um ser humano do que ter a sensação de segurança tão profunda que ele saiba: não são eles que são meus, sou eu que sou deles. Eu que sou do Senhor, eu que sou dos meus amados, eu que sou do meu Pai, de tal maneira que eu posso me aventurar na vida, mas eu sei que alguém está pagando a conta, me segurando e me puxando de volta. E eu não me perco, porque não eu estou controlando nada. Ele controla, no final das contas, tudo. Ele é absolutamente soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Não me importa quais caminhos por onde eu vá, ele é absolutamente seguro. Nós precisamos acreditar pela fé na revelação que as Escrituras fazem, na revelação que o universo não para de mostrar para nós, de que existe um Criador absolutamente seguro de tudo que acontece no universo. Nada foge ao seu olhar, nada. O guardador de Israel, como dizia Davi na sua poesia, não dorme, ele não descansa, ele está olhando por nós, ele nos protege no final. Esse é o Pai, que para Isaías ele diz assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei. É o Pai que para Jesus Cristo e através de Jesus Cristo se revela dizendo o seguinte: vocês que são pais maus, que são pais falhos, sabem fazer coisas boas aos seus filhos, imagine então o nosso Pai que está nos céus, fará tudo aquilo que é necessário. O Pai cuida de nós. E num cuidado e numa segurança que vai muito além das questões do nosso dia a dia, porque é uma segurança eterna. E se você não é habitado por essa esperança eterna de que no final de tudo Deus nos guarda, quem é que te dá segurança na vida? O seu pai terrestre não vai conseguir dar, porque não conseguiu dar e a gente sabe que não dá. Seu emprego, seu trabalho, a paixão, o novo plano econômico, o que é que nos dá segurança? Sabe por que é que nós sofremos de tantas vulnerabilidades emocionais e espirituais no nosso mundo de hoje? Porque nós insistimos em colocar a nossa segurança em todas as coisas, menos no Pai. Ele é o dono da minha alma. Eu sou dele. Eu sou dele. A minha história é menor. A minha vida é menor. Eu sou dele. Eu fui feito para ele. Eu fui feito nele. Para mim não existe declaração mais sublime do que a que o Paulo faz em Colossenses a respeito de Jesus. Todos e tudo que existe no universo, tudo foi feito nele, por ele e para ele. Os antigos cantavam suas canções na igreja, os seus hinos, como coisas do tipo: que segurança sou de Jesus. A gente hoje canta as canções muitas vezes feitas pelo mundo gospel moderno, que só fica mostrando esse sofrimento que não tem nenhum norte para poder se ancorar. Que segurança sou de Jesus. Os antigos, nós cantamos isso esses dias atrás, cantavam assim: a paz que eu sinto em minha alma
não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma, é porque eu olho para o meu Senhor, eu não olho as circunstâncias. Sabe por que nós estamos tão vulneráveis na vida, e não importa a idade que tenhamos? A nossa segurança está no Facebook. A nossa segurança está nos relacionamentos virtuais. As pessoas de fato se acham amigas de quem está escrevendo no Facebook. Sabe por que Deus é esse Pai que o apóstolo Paulo chama para si e fala: eu quero que o Espírito comunique a mim assim? Sabe por quê? Porque Deus é o Pai que coloca os limites na vida e nos incentiva à autonomia, à realização pessoal. Isso é uma coisa complexa para a gente entender a respeito da figura paterna de Deus. Afinal de contas, Deus é o protetor soberano que faz tudo? Mas então, como é que eu faço no meu dia a dia se as coisas dão errada e eu orei para Deus fazer e Ele não fez? Sabe por quê, meu querido? É porque Deus é um Pai muito melhor do que eu e você somos, e muito melhor do que qualquer função de paternidade que seja desenvolvida, e Ele sendo um Pai tão protetor e seguro e absoluto na sua proteção, Ele nos deixa livres para viver. E Ele fala: vai vivendo, vai escolhendo, tomando decisões, andando pelos seus caminhos. Vai descobrindo, seja criativo, seja inventivo, teste seus limites, vá andando na vida. É por isso que a vida é assim para nós, com a impressão que muitas vezes nós carregamos, de que isso que eu acabei de falar sobre a segurança de Deus não existe. Porque eu ouço o pastor falando que tudo está em Deus, e Deus me cuida, que segurança eu sou de Jesus, mas essa semana eu vou sair e o meu carro vai quebrar. Não é praga não, bate na madeira se você estiver com medo. Eu não consigo me entender com meu filho. Cadê esse Deus? É a mesma sensação que quando criança nós temos naquelas aventuras, nas pequenas coisas da vida. Nós vamos caminhando e a gente olha para o lado e fala: cadê? Eu não estou vendo meu pai. Não é assim que a criança se sente quando está num ambiente de aglomeração e começa a andar mais para frente? O pai está lá longe, está olhando. A criança começa a andar um pouquinho, não está vendo o pai. E porque não está vendo o pai, ela começa a ter um relance de insegurança. Mas ela que tem que andar, ela que tem que viver. Terrível é o pai que fica se metendo e que deixa a mãe continuar se metendo na vida do filho até ele ter 50 anos. Deixa esse moleque crescer, deixa andar, deixa bater cabeça, deixa se cair, se machucar. Eu já falei para ele amarrar o tênis, ele não amarrou? Que caia um pouquinho. Porque está num ambiente seguro, nós criamos uma relação de laboratório. Nenhum pai vai deixar o filho ficar cambaleando na marquise de um prédio em construção de 15 andares. Mas o moleque fica querendo andar aqui na frente, a menina quer andar com o sapato desamarrado aqui na minha frente, do chão não passa. Vai dar um arranhadozinho na testa. Deixa andar, deixa viver, deixa fazer suas pequenas escolhas, deixa se machucar um pouquinho. Triste da família, triste do pai que não cumpre a sua função de dizer: não deve ir para lá, agora vai andar. Limite está claro, eu disse para você não ir. Eu sei que é horrível para o filho ouvir o pai dizendo: eu não disse que ia dar errado esse negócio. Mas triste do pai que não fala, triste do pai que não mostra o caminho, deixa o filho ir e depois fala: eu não falei que você não devia ter ido? A vida funciona assim, meu filho. Se colocar a mão ali, queima. Se tentar pular e não der altura, se machuca. Se relacionar assim com as pessoas, vai dar errado. Se fizer isso com dinheiro, vai dar errado. O seu Pai Celestial, como é que ele ia ser irresponsável numa questão dessa? Vai viver. Vai escolher seus caminhos. Essa grande confusão que a gente ainda faz e muitas pessoas fazem com muita força é: Deus escolhe tudo o que eu faço, Ele controla o meu destino. E tem gente que acha que Deus escolhe até a cor do carro que você tem que comprar. Eu já vi gente falando que quando foi numa concessionária comprar um carro, abria a Bíblia dentro do carro para ver se aquele era o carro que tinha que escolher. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem gente que acha que Deus está escolhendo tudo. Isso não é pai. Isso é uma figura mitológica de um ser que precisa de feitiço para ser operado na vida dos homens.
E que se você descobrir o feitiço certo, vai dar tudo certo na sua vida. Aí você vai atrás do guru espiritual, do pastor, do pai de santo, do padre, do apóstolo, da reza, da corrente, da fita, de alguma coisa. Você está fazendo feitiço. Você não tem uma relação amorosa com um pai que, do ambiente do universo, criou um ambiente laboratorial e disse: vai viver. Pode ficar tranquilo que você nunca vai conseguir se perder de mim. Mas talvez de você se perca um pouco, até se encontrar de novo. Mas Senhor, e se eu fizer isso e as minhas finanças derem errado? É só as finanças, né, que nós estamos falando. Você pode ficar tranquilo que de mim você não cai, não se perde. Você pode ficar seguro que a sua vida está nas minhas mãos. Jesus fala em João 10 assim: eu e o Pai pegamos as ovelhas e nós colocamos na nossa mão. Eu pego as ovelhas e coloco nas minhas mãos e o Pai vem com as suas mãos e fecha. Você está aqui, meu amigo, ó. Pode ficar tranquilo, tá? Você está aqui. Agora vai viver, filho. Mas e se eu não souber escolher direito aquilo? A vida faz parte disso mesmo. Por isso que você tem que escolher com sabedoria. Escolheu errado, começa de novo. Escolheu errado, começa de novo. Mas estou cansado dessa vida, vou fazer birra. Pode fazer. Eu sou um pai tão amoroso que eu deixo você fazer birra. Pode fazer. Eu não vou mais viver. Tá bom, pode fazer birra, o que você quiser. Eu estou aqui com você pertinho. Eu não faço mais, se o senhor não fizer, eu não vou fazer mais. Agora o senhor faz na minha vida, eu não quero mais. Pode fazer birra, e chama isso de oração, clamor, congresso, batalha espiritual. Chama como você quiser. Pode chamar como você quiser. Mandinga, macumba, o que você quiser. Para mim, filho, é birra. E pai que cumpre bem a sua função de paternidade, deixa o filho fazer birra. Você imagina só a cena, eu e você lá na frente de Deus. Eu quero. Deus fala: ai, caramba, eu tô cansado, eu tenho coisa para fazer, esse moleque não para de falar. Tá bom, vai, tá bom, vou dar o que você quer. Tem muito congresso de oração que acha que é assim que funciona. Vai lá, reclama para Deus, põe a mão na cara dele, bate lá, ora, porque ele vai ter que dar o que você quer. Você já não ouviu isso? Isso é a birra da mais infantil e boba. E ainda bem que é Deus que é pai desses caras, porque se fosse eu... Ainda bem que é Deus. Uma coisa boa para você saber, que não sou eu que sou seu pai, é o Senhor. Porque senão você estava perdido. De vez em quando eu tenho a vontade, mas que bom que é Deus que é seu pai. Que bom que é Deus que é meu pai. Que Ele me dá segurança e limites para a autonomia. Segurança e limites para a autonomia. Não tenta ficar entendendo na sua vida, tudo Deus escolhe, Deus não escolhe. Vai viver, meu filho. Porque mesmo que você não entenda, vai ser assim mesmo. Porque pai, que é pai, faz o que o filho precisa, mesmo quando o filho não entende. Vai viver a sua vida. Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que resolveu nos chamar de irmão e pediu para que a gente o chamasse de Pai, o Pai que o Espírito de Deus coloca no meu coração para que eu me sinta filho, Ele me dá segurança e limites para a autonomia. Você nunca vai saber o que é o que é. Mas eu queria dizer o que acontece na sua vida para encerrar. Tem coisa, meu querido, que você não escolheu nem um pouquinho o que acontecer na sua vida. Aconteceu por decreto divino. E você não sabe. Às vezes você até acerta por sorte. Às vezes você fala, foi Deus que escolheu essa pessoa para mim. Foi pura sorte que você acertou. E eu não acredito nesse negócio, não. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não controla de maneira alguma, que os anjos estão conspirando a favor do reino de Deus, que Ele faz alguma coisa e te coloca num lugar, te faz olhar para uma direção. Eu só não sei quando é quando. Por isso é que eu não saio falando para todo mundo o tempo inteiro, foi Deus que me mandou fazer isso, foi Deus que me mandou fazer aquilo. Eu não sei. Às vezes eu acho que foi, eu fico lá, parece que foi. Agora tem uma infinidade de outras coisas, a maioria delas na sua vida, que foi você que escolheu, você que decide, você que caminha. Você põe a culpa em Deus por sua conta. Deus me mandou fazer isso. Mandou coisa nenhuma. Foi você que quis fazer, foi você que foi lá, foi você que falou, foi você que começou, foi você que investiu, foi você que abriu, foi você que fechou, foi você que fez.
Porque Deus, Ele é um Pai que nos dá segurança, Ele paga todas as contas no final de tudo, Ele nos protege acima de todas as esperanças, de todas as coisas, e Ele intervém na história quando Ele quer, porque Ele é Pai, e faz isso para o nosso bem, e ao mesmo tempo, Ele é um Pai que nos dá limites para a autonomia, e fala, vai viver, vai viver, vai viver. Quero encerrar dizendo para você de todo o meu coração, não coloque a sua esperança de paternidade em nenhuma outra realidade nesse mundo, senão no Senhor. Diga, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, porque é o Senhor quem supre a minha alma. Faça isso no seu coração e busque o Senhor, pedindo que Ele coloque no seu coração esta realização de paternidade. Falo isso especialmente para aqueles que me ouvem hoje e não tiveram um bom pai, e que queriam não ter tido pai, e que por conta disso carregam traumas na sua relação com Deus. Queria orar por você essa manhã, pedindo que Deus coloque no seu coração e que você se abra para entender que o Deus Pai não é o pai que você teve. Eu falo especialmente hoje para aqueles que não tiveram pai, que não viveram com uma figura de paternidade e tentaram buscar a sua e construir a sua em muitos mosaicos de relacionamentos. Quero dizer para aqueles que tiveram um bom pai e não tem mais. Porque o Dia dos Pais é muito pesado para essas pessoas que não têm um mínimo necessário de uma figura de paternidade. Não adianta buscar o que você precisa em nenhuma outra realidade. Busque no Senhor. Amém? Queria dizer para você que teve um bom pai, que minimamente lhe conferiu a dignidade da paternidade. Agradeça a Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus e diga, Senhor, obrigado. Porque foi mais fácil te entender por causa do pai que eu tive na terra. Obrigado. Quero dizer para você que é pai de criança, de adolescente, faça uma seguinte oração que eu fiz quando meu filho nasceu. Senhor, me ajude a ser para o meu filho o melhor pai que eu puder ser, para que de alguma maneira ele nos confunda na vida, por sua graça. Que ao olhar para mim e ao olhar para o Senhor, que eu tenha causado mínimos danos na vida dele, de tal maneira que ao olhar para mim, ele possa olhar para o Senhor e falar, olha, eu acho que eu entendi como Deus é pai, porque eu tive um bom pai. Você tem filho na sua casa? Ore a Deus pedindo para que você seja para o seu filho isso. O melhor pai que você puder ser, para que o seu filho tenha um caminho mais facilitado para encontrar o Deus Pai de sua alma. Entendem isso? E por fim, sabe o que eu quero dizer para você? Coloque sua segurança no Senhor e vá viver sua vida. Porque Deus é um Pai responsável. Ele quer que você viva a sua vida com a autonomia de filho que tem a sabedoria vinda do Pai. Vai viver, vai caminhar, vai seguir, assumir seus riscos, com a segurança de que tem alguém que paga todas as contas no final. Pare de ficar achando que Deus tem que evitar que o mal apareça na sua vida. Só é o seu carro que não pode quebrar, é a sua casa que não pode ter infiltração, é o seu emprego que não pode ser tirado, é você que não pode deixar de comprar o que você quer. Para de fazer isso. Isso é coisa de criança mimada e birrenta. Isso é coisa de criancinha que ainda não entendeu que a vida funciona de outro jeito. Cresça espiritualmente, por favor. Não me importa se você já tem 70 anos de idade, cresça espiritualmente. Quem disse que é a sua casa só que não pode entrar infiltração? Quem disse que Deus deixou de te amar porque o seu pneu furou? Que segurança é essa que você tem? Ah, se o nosso Pai na terra fizesse tudo aquilo que a gente quer por causa de birra, que infelizes seríamos. Você acha que Deus vai fazer isso? Vai viver, meu filho, vai jogar bola. Criança que joga bola raspa o joelho e machuca. Por que você acha que só você não ia machucar o joelho jogando bola? Por que só você não ia sofrer na vida? Por quê? Vai viver. Deus é um